Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva, do canal Bistrô dos Salgados. E nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer pastelzinho de forno de festa. Então, não pule nenhuma etapa, observe todas as dicas e todos os segredinhos para você nunca mais errar na sua receita de pastelzinho de forno de festa. Eu vou lhe mostrar como congelar, descongelar, assar e, além disso, eu vou lhe mostrar a forma correta de como você usar esse modelador de pastelzinho. Vamos lá aprender o passo a passo desse pastelzinho de forno de festa? Para a nossa receita, vamos precisar de 250 gramas de margarina, uma colher de sopa de sal, 550 gramas de farinha de trigo e aqui ao lado eu tenho o guaraná. E a dica aqui é a seguinte: coloque a farinha de trigo aos poucos. Essa margarina, ela tem 80% de lipídios e ela está gelada. Não é congelada, viu, pessoal? Ela está resfriada. Agora vamos adicionar o guaraná. E esse é um ingrediente que faz com que a massa do pastelzinho de forno seja tradicional. Não use a garrafinha toda, vamos colocar aos poucos. Eu começo misturando essa massa com uma colher de pau, porque como a margarina está gelada e em contato com a palma de nossa mão, ela derrete um pouco. Os ingredientes já estão aqui misturados e agora eu vou colocar a mão na massa. E o segredo aqui, pessoal, é o seguinte: não misture essa massa em forma de círculo, porque você vai desenvolver o glúten da massa. O que é o glúten? É você deixar a massa elástica. O correto é você misturar assim, como se fosse um gancho. O ponto dessa massa não é quebradiça e também não é elástica. Aqui eu já percebo que a massa já está no ponto. Agora eu vou só unir. Observe como ela é bem fácil de unir. E aqui, pessoal, eu não usei a garrafinha do refrigerante toda. Observe que ela está abaixo do meio, pouca coisa. E observe aqui bem de perto o ponto dessa massa. Ela não é elástica e ela também não é quebradiça. Ela é semi-elástica. Observe. Esse é o ponto. Coloque a massa em um saco plástico e leve para a geladeira para descansar por 20 minutos. Pronto, passado esse tempo, agora vamos abrir a massa. Mas antes disso, eu quero que você perceba de perto a textura dessa massa. Olha só, eu vou rasgar ela aqui para que você perceba. Eu não quero que você erre quando você for fazer essa receita. Essa massa, ela fica assim. Como eu falei, não fica quebradiça e também não fica elástica. A textura é essa aqui. Pessoal, essa massa de pastelzinho de forno de festa, ela é ótima de trabalhar, porque ela não cola na mesa. E aqui, pessoal, eu uso como referência para que eu possa ter noção da espessura da massa, palito de churrasco. Eu já mostrei essa dica aqui no canal quando eu fiz a massa da mini pizza de festa. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Então eu gosto de usar isso aqui porque assim a massa fica toda em uma só espessura. E se você está gostando de todas as dicas e segredos do canal Bistrô dos Salgados, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar todas as notificações.
Olha só, pessoal, observe que a espessura fica a mesma do palito. E agora vamos modelar o nosso pastelzinho de forno. E pessoal, esse modelador aqui, eu confesso para vocês, eu não sabia usar. Esse é o menor, eu não vou modelar com esse porque eu acho pequeno demais. Vamos usar esse aqui. E a forma correta, pessoal, não tenho vergonha de dizer não, viu? Ah, mas ela faz salgados 339 anos e não sabe usar esse modelador? Não sabia não. Aprendi a semana retrasada. Como que eu usava esse modelador de pastel? Eu pegava uma porção de massa e abria aqui na bancada, exatamente dessa forma aqui como eu estou fazendo. Aí, depois que a massa estava aberta, eu pegava, colocava aqui no modelador e colocava o recheio e fechava. E pronto, né? Ficava me achando porque modelei da forma correta, mas não. E no mês passado eu postei um vídeo que foi o pastel de forno de lanchonete e eu usei esse modelador da forma errada. Então, pessoal, a forma correta de usar esse modelador para pastelzinho é a seguinte: esse lado aqui, o lado oposto, é o lado que você vai usar para fazer o corte da massa. E olha só, pessoal. Gente, eu nunca soube nessa galáxia que esse modelador aqui de pastelzinho, o lado oposto era o lado que cortava. Nunca soube disso. E a receita desse recheio eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que é a mesma receita do pastel de forno de lanchonete. E para usar esse modelador aqui, tem algumas dicas, viu, pessoal? Uma delas é que você tem que apertar aqui a massa perto do corte, porque se você não fizer isso, não vai fechar direito, e eu vou mostrar. E como eu já falei, a receita desse recheio eu já tenho aqui no canal. É a mesma coisa do pastel de forno de lanchonete. Feche e aperte bastante para que ele fique bem fechado. E se você colocar muito recheio, vai ficar assim, ó, não fecha direito. Então, o próximo, eu já vou colocar menos recheio. Pessoal, lembra que eu abri a massa para ficar com a espessura do palito? Olha só. Você vê que a massa continua com a mesma espessura do palito. Se você não seguir a dica de apertar a massa aqui perto do corte, ela não vai fechar. E eu vou lhe mostrar. Você pode apertar como for, ele não vai fechar. Olha só. A massa não ficou passando da borda. Nem tente fechar que você não vai conseguir. Você tem que colocar a massa perto do dente do modelador. E só depois você consegue. E se passar um pouco da massa quando você for modelar aqui no corte, só é você tirar, como eu vou fazer aqui com todos dessa forma. E a massa aqui que sobrou das bordas, você junta e faz o processo todo novamente. Todos modelados, e agora eu vou lhe mostrar o passo a passo de como congelar, descongelar e assar. Então, pessoal, para congelar o pastelzinho de forno de festa, o primeiro passo é colocar na forma para fazer o pré-congelamento. Coloque um do lado do outro.
Prontinho, pessoal. Olha só como eles estão totalmente congelados. E essa massa aqui, pessoal, eu não coloquei um guardanapo por cima e levei para congelar, porque essa massa é uma massa gordurosa, então ela não racha. Quando você faz a bolinha de queijo, a coxinha, que são massas cozidas e você coloca lá no congelador e elas racham, é por falta de gordura na massa. Então, pega essa dica aí, esse segredo, porque não adianta você fazer uma receita maravilhosa e depois você ir lá no congelador e pegar suas bolinhas de queijo, as coxinhas, e elas estão rachadas. Eu ouço muito, eu vejo muito isso nos comentários. Que a minha bolinha de queijo eu coloquei para congelar, rachou. Eu coloquei a minha coxinha para congelar, rachou. É falta de gordura na massa, tá bom? Pega essa dica aí para vocês. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Então, agora vamos para mais dicas e segredinhos. Aqui eu tenho esse saco plástico que você pode colocar o pastelzinho de forno para congelar. E tem esses outros sacos aqui. Esse é o momento de você colocar aqui dentro, porque se eu fosse colocar antes de deixar ele congelar um pouco, todos eles iriam ficar amassados, deformados, eles não iriam ficar com esse formato aqui. Então, se você for congelar, o momento é esse, de você pegar quantos você quiser congelar, você coloca assim, ó, no saquinho. Isso é muito bom, adianta bastante a sua produção. E aqui é o seguinte, você pode vender assim, congelados desse jeito. Você só vai explicar ao seu cliente que na hora que ele for assar, ele vai colocar na bandeja, deixar descongelar entre 20 a 30 minutos e ele vai passar a gema. Não congele o seu pastelzinho de forno com a gema. Não pode, tá, pessoal? A forma de congelar é desse jeito aqui. Você só pode passar a gema na hora que você for assar. Então, fica essa dica aí do canal Bistrô dos Salgados. Olha só. Perfeito. E agora, pessoal, vamos assar. Mas antes disso, eu vou deixar ele descongelar aqui um pouco, entre 20 a 30 minutos. E só depois eu vou passar a gema. Só depois que descongelar um pouco. Então, agora eu vou deixar aqui e já já eu volto. Ah, pessoal, um segredinho aqui. Coloque para descongelar fora do saquinho. Descongelando fora dos saquinhos, eles não vão ficar deformados e também não vão ficar grudados. Pessoal, eu já tenho aqui no canal essa massa. Eu fiz ela nos salgados de lanchonete, que é o pastel de forno de lanchonete. E a massa é a mesma. Do mesmo jeitinho que eu fiz lá, eu fiz essa daqui. E a margarina que eu usei, que tem muita gente que me pergunta, qual a margarina que você usou? Eu não estou fazendo propaganda, eu sempre falo, use uma margarina com 80% de lipídios. E é essa daqui. Eu usei 250 gramas de margarina com 80% de lipídios e 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. E aí, fui colocando aos poucos o refrigerante, né? O guaraná, como vocês viram. Então, é isso aí. Pronto, pessoal, já se passaram 20 minutos e eu quero que você observe, olha só, ele não está completamente descongelado, mas já está macio. Esse é o ponto para você pincelar. Aqui eu tenho 2 gemas e o segredo para que todos os pastéis fiquem douradinhos, eu uso meia colher de sopa de mel. Aí você pode pensar, vai ficar doce, Ed? Vai ser salgado? Não, não vai ficar doce. Isso daqui, pessoal, é um segredo para que todos fiquem douradinhos. Escreva essa dica aí no caderninho de vocês, tá bom? Dica do canal Bistrô dos Salgados. Aqui é somente a gema, tá, pessoal? Gema com meia colher de sopa de mel. Não coloque as claras.
poderia pegar aqui e pincelar tudo de uma só vez, mas eles não vão ficar bem pincelados, porque eu gosto que eles fiquem totalmente douradinhos aqui. Então, se eu só pegar aqui e for passando aqui de qualquer jeito, não dá rap. Então, vamos fazer as coisas com excelência, né, pessoal? Então, aqui eu faço o seguinte, a forma não precisa untar, porque como essa massa já é uma massa bem gordurosa, então não tem necessidade. E o meu forno, ele já está ali pré-aquecido, já tem 10 minutos. Então, você tem que colocar com o forno bem quente. Quando você pega a prática, você faz isso rapidinho. Você pode fazer vários pastéis com esse mesmo formato e para identificar o sabor, você coloca alguma erva por cima. Nesse caso aqui eu vou colocar orégano, mas você pode colocar o gergelim branco, o gergelim preto. Então vai aí da sua imaginação. É bom que você faça isso porque quando você fizer vários sabores, você vai identificar com um pedacinho de azeitonas. Aí pode ser que aquele ali seja pastelzinho de forno de bacalhau. Quando você coloca o orégano, você vai identificar que é de frango. Quando você colocar de gergelim, você pode identificar que é de camarão. E isso é uma dica muito boa para você identificar os seus pastéis. E dessa mesma forma aqui, você pode fazer com as empadas. Você só vai pincelar as empadas depois que ela estiver um pouco descongelada. E agora leve para o forno. E o tempo de forno, pessoal, isso depende de forno para forno. No meu forno, por exemplo, o tempo é em média entre 25 a 30 minutos. Prontinho, pessoal, todos os nossos pastelzinhos de forno de festa já estão assados. Agora deixe esfriar um pouco. Se você não deixar esfriar um pouco, quando você for fazer isso aqui, sabe o que é que vai acontecer? Vai quebrar o seu pastelzinho de festa. Portanto, siga todas as dicas do canal Bistrô dos Salgados. E para colocar nas embalagens, eu uso essa forma aqui. Ela é a forminha de papel, a de número 2. E gosto de usar também esse tapetinho, o tamanho dele é de 9 centímetros. E quando você for colocar os pastéis nas forminhas, use as luvas. Não pegue mais no pastelzinho de festa sem as luvas. Prontinho, pessoal. Agora é só passar o plástico filme, colocar a sua etiqueta e entregar ao cliente. Ou, se preferir, pode usar a caixa. E para finalizar as dicas desse vídeo, é a seguinte: não entregue a sua mercadoria desse jeito aqui, porque pode amassar, pode quebrar e sem contar que não demonstra organização. Então, escolha uma embalagem com a quantidade dos salgados que o cliente lhe pediu. Pessoal, obrigada por assistir até aqui e não esqueça de deixar seu comentário abaixo. E para não perder as dicas e os segredos do canal Bistrô dos Salgados, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Até o próximo vídeo. Um abraço!